Bom dia a todos. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo de número 3, apenas o verso de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. É com alegria, Senhor, que aqui estamos nesta manhã, diante da tua palavra, diante da tua lei. Que o teu Espírito, Senhor, que inspirou as santas palavras, também possa, nesta manhã, iluminar o nosso entendimento, nos capacitar a compreender, Senhor, essa porção que acabamos de ler e que, de fato, possamos extrair as verdades bíblicas para nos auxiliar na nossa vida matrimonial. Ajuda a tanto homens quanto mulheres a compreenderem aqui os princípios contidos nesta palavra, em especial para aqueles que são maridos ou que ainda serão, que possamos compreender a tua instrução para nós nesta área e assim vivermos de acordo com a tua vontade, refletindo o teu ensino, o teu evangelho em nossas vidas, no nosso casamento. Assim eu te peço, te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o casamento é uma aliança instituída pelo Senhor, nosso Deus. Nessa aliança de companheirismo, o marido e a esposa, eles são chamados a exercerem papéis específicos. Marido e esposa são um reflexo do relacionamento entre o Senhor Jesus Cristo e a igreja. Por isso é necessário compreendermos o papel do marido e da esposa. Nós estivemos estudando nas quartas-feiras o papel da mulher, porque temos refletido nesta primeira carta do apóstolo Pedro e chegamos a tratar a respeito disso nas últimas quartas-feiras, e eu achei por bem trazer para hoje de manhã esse ensino a respeito do papel especificamente do marido. E compreender o papel do marido não é uma questão apenas prática, mas diz respeito também ao próprio testemunho do evangelho diante do mundo. A maneira como nós tratamos a nossa esposa implica em nosso testemunho perante o mundo. O papel que exerce o marido no casamento é, sem dúvida, meus queridos, fundamental. A ele é concedida a função de ser o cabeça da sua esposa. Como cabeça, o marido, ele possui várias responsabilidades. Algumas dessas responsabilidades estaremos tratando nesta manhã. Pedro vai abordar aqui nesse texto. Porém, é notório, meus queridos, que em nossos dias, muitos homens cristãos, seja por falta de conhecimento bíblico, seja por influência do mundo e da sua própria carne também,
estão se afastando dessas atribuições ensinadas pela palavra de Deus. Isso tem produzido, meus queridos, lares frágeis, esposas sobrecarregadas e o testemunho cristão enfraquecido em nossa sociedade. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele vai exortar os maridos a viverem com sabedoria, com entendimento no casamento, tratando as suas esposas com honra, como vasos mais frágeis e reconhecendo que elas são co-herdeiras com ele da graça de Deus. Isso significa que não fomos chamados, meus queridos, para dominar as nossas esposas, mas para liderá-las, protegê-las, amá-las, como Cristo amou a sua igreja. Em outras palavras, a maneira como o marido trata a sua esposa revela a concepção, a compreensão, o entendimento que ele tem a respeito do Evangelho. Pedro, meus queridos, escreveu esta carta para cristãos que ele chama de peregrinos e forasteiros na dispersão. Ou seja, Pedro estava escrevendo aqui, meus queridos, a cristãos que, por causa da sua conversão ao cristianismo, estavam sendo perseguidos e por isso foram dispersos na Judéia, espalhados pela Ásia Menor. E com esse pano de fundo, queridos, Pedro vai tratar justamente a respeito de como se deve viver o Evangelho diante das lutas, diante das perseguições, diante de um ambiente hostil. Ao escrever a esses cristãos perseguidos, Pedro vai instruí-los sobre como viver debaixo de perseguição, como permanecer firmes diante das provações. Pedro vai ensinar a respeito da própria vida cristã. Diversos aspectos da vida cristã serão tratadas aqui, inclusive o casamento, que faz parte da vida cristã. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pressão, de perseguição, o lar continua sendo um dos lugares onde a fé deve se tornar visível, onde se deve viver com piedade, onde se deve testemunhar de Cristo. Por isso, queridos, nós vamos observar o apóstolo Pedro aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, tratando sobre o aspecto da esposa. Ele orienta aqui as esposas a serem submissas ao seu próprio marido, tanto aquelas que são casadas com homens descrentes, como aquelas que são casadas com homens crentes. Ele também diz que elas deveriam buscar aquela beleza interior, como fizeram as santas mulheres da Escritura, certo? Não que a mulher não deva se embelezar exteriormente, mas que o foco dela deve ser a beleza interior. E veja, aí ele vai mencionar o exemplo de Sara, esposa de Abraão, conforme nós tivemos a oportunidade de meditar nas últimas quartas-feiras. Hoje aqui no verso de número 7, Pedro fala a respeito do papel do marido, o papel que o marido deve exercer com respeito à sua esposa. E eu gostaria então de convidar você nesta manhã a meditar sobre o seguinte tema: como o marido cristão deve honrar sua esposa. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Como o marido cristão deve honrar a sua esposa. Vamos ler novamente o verso 7? Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um ponto inicial que eu gostaria de destacar nas palavras do apóstolo Pedro é que fica implícito aqui que a honra entre os cônjuges deve ser mútua. A honra entre os cônjuges deve ser mútuas. Veja, Pedro vai demonstrar isso aqui claramente. Como eu disse nas últimas meditações, no texto anterior, nos 6 primeiros versos do capítulo 3, Pedro esteve falando com as esposas. Ele esteve tratando a respeito da honra que as esposas deveriam ter para com os seus esposos. Isso nos lembra, meus queridos, que o ensino bíblico sobre o casamento, ele tem também duas partes, porque agora Pedro vai falar para os maridos. Em outras palavras, o casamento nunca é unilateral, mas é sempre relacional, equilibrando responsabilidades e chamando ambos à fidelidade ao Senhor. Assim como Pedro ressalta as maneiras como a mulher deve honrar o seu marido, ele tem o cuidado de também destacar as maneiras como o marido deve honrar a sua esposa. Por isso que você observa o início do versículo 7 dizendo assim: maridos, vós igualmente. Vós igualmente. Ou seja, o que é que ele está destacando aqui? É que essa moeda, ela também tem um outro lado. E nós já vimos aqui ele tratando sobre os deveres da esposa, e agora ele vai tratar a respeito dos deveres do marido para com a esposa. Essa palavra igualmente mostra que, embora os papéis de homem e mulher sejam distintos, a dignidade e o valor espiritual são iguais diante de Deus. Ambos possuem o mesmo valor diante de Deus. Ambos devem ser honrados no casamento. E apesar do apóstolo tratar de uma forma mais detida da situação da esposa, tanto que você vai perceber que ele gastou ali 6 versículos para falar a respeito do papel das mulheres, ele usa aqui apenas um versículo para falar sobre o papel dos homens. Contudo, você vai perceber que a seriedade da exortação não é menor. Você vai perceber que nesse versículo 7, Pedro como que ele vai sintetizar, ele vai concentrar verdades profundas que atingem diretamente a liderança espiritual do homem no lar. E aqui, queridos, o ensino de Pedro, ele reflete o ensino presente em toda a Escritura, de que o casamento ele não foi projetado para ser uma via de mão única, onde apenas um honra o outro, onde apenas um serve e o outro é servido. O casamento, meus queridos, ele foi estruturado por Deus como um ambiente de comunhão mútua, de amor mútuo, de serviço mútuo, de honra mútua. E eu sei, você diz, mas pastor, isso é tão básico. Mas mesmo sendo básico, precisa ser dito, porque infelizmente há cônjuges que pensam que só o outro é que deve honrá-lo, só o outro é que deve respeitá-lo, só o outro é que deve servi-lo. Infelizmente, ainda há esse tipo de mentalidade. Então, vejamos agora, queridos, como Pedro vai nos ensinar algumas maneiras que o marido
deve honrar a sua esposa no casamento, certo? Primeiro, observe que Pedro vai dizer que o marido deve honrar a sua mulher repartindo a vida no lar. Repartindo a vida no lar. Veja que ele vai dizer no verso 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Eu sei que essa ordem ela parece estranha e até desnecessária, mas Pedro aqui ele vai determinar, ele vai exortar os maridos a viverem a vida comum do lar com as suas esposas. Se nós prestarmos atenção em nossos dias, na vida comum, né? Duas pessoas casadas, muitas vezes elas não possuem a vida comum do lar. Elas estão casadas, elas estão vivendo sob o mesmo teto, mas elas não têm uma vida comum no lar. Cada um tem a sua própria vida debaixo do mesmo teto. Então é muito interessante que Pedro aqui lembra aos maridos que eles devem viver a vida comum do lar, que eles devem, em outras palavras, participar do seu lar. Em alguns casamentos, você vai observar a seguinte configuração, né? O marido, ele sai de casa pela manhã para trabalhar e ele retorna à noite. Praticamente, quem vai fazer as coisas em casa é a esposa, nos casos em que ela não trabalha fora de casa, certo? E é ela quem muitas vezes está ali cuidando dos filhos, criando os filhos, quem resolve as coisas da casa emergencialmente. E ainda tem pessoas que dizem que a mulher só trabalha se ela tiver um emprego fora, né? É muito trabalho. E nesse ponto aqui, o marido deve compreender que a vida no lar é também responsabilidade dele. Ele também tem a responsabilidade no andamento da casa. Ele não é apenas aquele que paga as contas, que dá o dinheiro para que as coisas caminhem bem. Não é assim. Ele tem que estar com a sua esposa, ele tem que participar da vida do lar, ele tem que participar da criação dos filhos. E quanta falta faz o papel masculino, a presença do homem, a atuação de um pai na criação dos filhos. Quanta falta faz. O que acontece, meus queridos, é que por vezes a esposa ela acaba tendo que realizar tanto o papel do marido quanto o papel dela, e aí você vai ver esposas que vivem sobrecarregadas. Quando o marido chega à noite em casa, é apenas para sentar diante da televisão, do computador, e depois dali ele se levanta, né, janta e vai dormir. Como se a casa fosse apenas um hotel onde ele vai passar a noite. Não é assim que a palavra de Deus ensina, meus queridos. Não é assim que a Bíblia diz a respeito do casamento, nem a respeito do papel do marido, do pai. Veja, ele deve aproveitar os momentos que ele tem em casa, ele deve buscar saber o que é que está acontecendo no seu lar, ele deve se envolver com sua esposa, com seus filhos. A falta dessa atuação masculina no lar é um dos grandes motivos, um dos principais motivos da desintegração familiar nos nossos dias.
temos uma geração de jovens crescendo sem um modelo masculino. Porque ou o homem não está em casa, e se está, não faz muita diferença, porque ele não faz coisas que envolvem os seus filhos. Ele não vive a vida comum do lar. A ausência do pai faz com que os filhos cresçam sem saber o que é ser um pai, o que é ser um bom marido. E muitas vezes, quando esses filhos casam-se, vão reproduzir exatamente aquele modelo que viram na sua casa. Por isso, a primeira coisa que Pedro vai dizer aqui é justamente tratando com os maridos: vivam a vida comum do lar. Que vocês possam realmente se envolver com o seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, com as responsabilidades ali do lar. Não jogue tudo nas costas da sua esposa. E veja, esse é um princípio extremamente pertinente para os nossos dias. Mas em segundo lugar, Pedro vai dizer que o marido deve honrar a mulher, vivendo com entendimento. Veja só, continuando aqui o verso de número 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Certo? Então, os maridos devem viver com discernimento. A palavra grega que Pedro utiliza aqui para discernimento significa também conhecimento. Pedro instrui os maridos que eles tenham discernimento, ou seja, que eles tenham conhecimento no trato com a sua esposa. Pedro não vai especificar que tipo de conhecimento seria esse, certo? Mas nós podemos inferir que esse conhecimento diz respeito a tudo aquilo que o marido deve saber com relação à sua esposa, aquilo que é o melhor para ela, aquilo que vai contribuir para a vida espiritual dela, para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela. É um conhecimento que torna o casamento bem-sucedido. E certamente, meus queridos, se o marido quer que o seu casamento seja bem-sucedido, ele deve conhecer principalmente três coisas. Primeiro, ele precisa conhecer a si mesmo. Primeira coisa que o marido deve conhecer é a si mesmo. O marido deve saber quais são as suas fraquezas. Ele deve saber o que é que ele faz que irrita a sua esposa. Porque depois que a esposa ela fica irritada e ela se fecha para o marido, então tudo vai ficar ruim, tudo vai ficar pior. Ele tem que saber quais são as suas áreas fortes com as quais ele pode contribuir com a sua esposa. Para fazer isso, ele precisa fazer uma avaliação correta de si mesmo. Mas em segundo lugar, o marido também deve conhecer a sua esposa. Quantos maridos realmente conhecem as suas esposas? Quantos maridos sabem do que a sua esposa gosta? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são as suas preocupações? Quais são os seus sonhos? Você sabe? O conhecimento da esposa é essencial para que o marido desempenhe corretamente o seu papel. Mas, sobretudo, o marido deve conhecer a Deus. Sobretudo, o marido deve conhecer a Deus. O marido precisa conhecer ao Senhor. Se ele não conhecer ao Senhor, vai ser muito difícil.
Então, isso é algo que nós precisamos compreender, queridos. No nosso casamento é importantíssimo conhecermos ao nosso Deus. Se você não conhece a Deus, dificilmente alcançará um nível de satisfação, de alegria e de realização como o casamento deve proporcionar para um homem. Sem a presença de Deus não há felicidade plena. Casamento feliz é aquele em que há o homem e a mulher e Deus ali no centro do relacionamento. João Calvino diz que conhecer a Deus é fundamental para que o homem chegue ao conhecimento de si próprio, ao conhecimento dos seus semelhantes. Somente à luz do conhecimento de Deus podemos saber quem nós somos, por que é que nós estamos aqui, como é que eu devo tratar o meu próximo. Assim sendo, meus queridos, nós podemos interpretar aqui as palavras do apóstolo Pedro nessa passagem como uma exortação para que os maridos venham a agir com discernimento, com conhecimento, primeiramente conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus, porque o conhecimento de Deus faz com que ele possa também conhecer a si mesmo, conhecer a sua esposa, ter uma vida e um relacionamento, uma convivência realmente feliz com a sua esposa. Mas isso exige dos maridos que eles estudem as Escrituras. Se você, marido, quer conhecer a Deus, você precisa ir para a Bíblia, porque é nas Escrituras que você vai conhecer mais a Deus, que você vai conhecer mais acerca de si mesmo, acerca da vontade de Deus para a sua vida, inclusive no casamento. Vai conhecer a respeito da sua esposa, sim, quem ela é, como ela deve ser tratada por você, como é que você deve amá-la, está tudo na Bíblia. Esse discernimento, esse conhecimento, essa compreensão não vai cair do céu. Você precisa das Escrituras. Em segundo lugar, você também deve gastar tempo com a sua esposa. A mulher precisa de tempo. A mulher gosta de ser ouvida, de ser entendida. Nós homens, às vezes, somos diferentes, não é? Quando nós temos algum problema, a nossa tendência é nos fechar, ficar focado naquilo ali, tentando resolver aquele problema. Mas a mulher, quando ela tem um problema, ela quer falar, ela quer compartilhar, ela quer dividir aquilo com você. E você deve conhecer a sua esposa para poder ouvi-la, para poder aconselhá-la. Ali no lar você é o pastor dela, você é o pastor da casa. Você precisa pastorear o coração dela. Terceiro, o marido deve honrar a esposa como a parte mais frágil. Veja só a continuação do versículo 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, certo? Então, essa é a terceira maneira como o homem deve honrar a sua esposa. Tendo esse discernimento, tendo essa consciência de que a mulher é a parte mais frágil. Mas assim, a questão é, o que é que Pedro quer dizer com isso? O que é que Pedro quer dizer quando ele diz que a mulher é a parte mais frágil? Certamente, Pedro não quis dizer que a mulher é a parte mais frágil espiritualmente.
De forma nenhuma. Os homens não são espiritualmente mais fortes que as mulheres. Não é essa a intenção do apóstolo Pedro aqui. Certamente Pedro também não quis dizer que a mulher é a parte mais frágil moralmente. Quando Pedro chama a esposa de vaso mais frágil, que seria a tradução literal do texto, ele não está se referindo ao caráter moral dela, ele não está se referindo aqui à capacidade dela de perceber as coisas moralmente. Não é isso, certo? Certamente Pedro também não quis dizer que a mulher era mais fraca intelectualmente. Veja, no passado haviam aqueles que pensavam que as mulheres eram intelectualmente mais fracas, mas isso não tinha um menor fundamento, não tem um menor fundamento. E certamente este não é o intuito de Pedro aqui. Existem mulheres que têm demonstrado exatamente o contrário. A questão de ser mais ou menos inteligente não é uma questão de sexo, mas uma questão de dotação divina e também de todo o processo de aprendizado, estudo, enfim. Mas em que sentido então? Qual é o significado da mulher ser a parte mais frágil? Veja, eu acredito que o significado é que a mulher ela é mais frágil fisicamente. Não estou falando de maior resistência à dor, certo? Se fosse assim, o marido só ia ter um filho. Mas eu estou falando de força física. Alguns comentaristas dizem que a esposa pode ser considerada mais frágil que o marido, nesse sentido de força física, e isso não é nenhum demérito para a mulher. Isso só mostra que Deus nos criou de forma diferentes, certo? E Pedro faz questão de ressaltar esse princípio para que o esposo possa amparar a sua esposa, para que o homem tenha essa consciência de que ele é o protetor da sua esposa. Agora, nós sabemos que infelizmente alguns homens se aproveitam disso e acabam agindo, se prevalecendo da sua força física para maltratarem suas esposas. E podem ter certeza que os números de mulheres que são espancadas por seus maridos é muito maior do que esse que existe por aí, que é contabilizado. Homens que agem de forma covarde. O desejo de Pedro aqui, meus queridos, é justamente despertar nos maridos sensibilidade, consideração para com a sua esposa. É isto que Pedro quer em última instância. Afinal de contas, marido e mulher, eles caminham juntos na vida cristã. Eles têm uma jornada aqui nesta terra até chegarem no reino de Deus. Portanto, a expressão parte mais frágil, a ideia aqui é o vaso mais frágil, é como se a esposa ela fosse um vaso de porcelana, bonito, belo, delicado, porém frágil, que precisa ser tratada com cuidado. Então, nós precisamos destacar este ponto. É como se Pedro estivesse dizendo aqui para nós: tenha cuidado com ela, simplesmente porque ela é mulher. Ela tem a mesma natureza que você, em questão de humanidade, ela tem o mesmo valor diante de Deus que você, mas ela é diferente de você. Ela tem aspectos diferentes e a beleza do casamento é essa, que Deus junta coisas diferentes para se tornar uma só carne. Mas em quarto lugar, a maneira de honrar a esposa é tratando-a com dignidade. Pedro também vai dizer isso aqui: maridos, vós igualmente
Vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A expressão grega para tratar-a com dignidade significa atribuir honra. Então, tratar com dignidade é a mesma coisa de tratar com honra, com respeito, com valor. E o que é que significa isso? Há vários modos como o marido deve tratar sua esposa dignamente. Uma delas é respeitando sua esposa diante das pessoas, na presença das outras pessoas. Muitas vezes você vai ver homens que destratam as suas esposas na frente dos outros. Isso é horrível. Veja, muitas vezes você não está nem no lugar da esposa, mas você morre de vergonha da forma como o marido trata a esposa. Você está ali no ambiente, você está ali na presença, você fica envergonhado. Outra forma é reconhecer as coisas boas que ela faz. Sim, muitas vezes a esposa, ela se esforça para dar o melhor dela, às vezes no trabalho, em casa, para o marido, para os filhos, e não recebe nenhuma palavrinha de reconhecimento do marido. Mas é bom que o marido seja capaz de reconhecer. Se ela não optou por trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, veja, só vai ter você para reconhecer esse valor dela. O reconhecimento por você do que ela faz vai despertar nos filhos respeito, honra, admiração por ela. Então, nós precisamos ter essa capacidade, mas por outro lado, meus queridos, é sempre bom a gente fazer os contrapontos para equilibrar as coisas. Não pense que honrar a sua mulher significa fazer todas as vontades dela, como Adão fez. Nós devemos amar, nós devemos respeitar, nós devemos apreciar nossa esposa, mas a nossa apreciação por Deus está acima de qualquer coisa. Eu lembro que Salomão, ele se deixou levar pelas suas muitas esposas e acabou na idolatria. E acabou caindo na idolatria. Depois ele se arrependeu. Mas tenha cuidado com isso. Trate com dignidade, trate com respeito, trate com honra. Não a diminua, não fale mal dela para as outras pessoas. Seja aquele que reconhece as virtudes da sua esposa. Não que ela faz as coisas para ser reconhecida, mas é bom que você o faça, como uma forma de encorajá-la, de animá-la. E por que nós devemos agir assim? Pedro também traz aqui duas razões, para que os maridos tratem suas esposas com honra. Veja só o que ele vai dizer aqui no finalzinho do verso 7. Primeiro, porque somos iguais apesar de diferentes. Ele vai dizer, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A Bíblia ensina, queridos, que há uma diferença fundamental entre homem e mulher. Essa diferença remonta ao tempo da criação. A mulher é o vaso mais frágil, foi assim que Deus a fez. Isto não quer dizer que ela não possa exercer determinadas atividades que sejam tradicionalmente masculinas, mas isso não retira totalmente as diferenças entre eles. A Bíblia também ensina que o homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus.
O fato de um ter um papel diferente do outro não quer dizer que um seja maior ou menor aos olhos do Senhor. E nessa passagem que nós estamos estudando, Pedro ensina que diferença de papéis para homem e para mulher não quer dizer que eles têm valores diferentes diante de Deus. Eles são participantes da mesma graça de vida. Pedro enfatiza aqui a igualdade espiritual que há entre homem e mulher. Eles são herdeiros da mesma graça de vida, eles possuem os mesmos privilégios espirituais, ainda que tenham funções diferentes, sim. A expressão graça de vida deve ser entendida também escatologicamente, ou seja, como se referindo a alguma coisa que ainda vai acontecer, a nossa herança eterna. Então, tanto homem quanto mulher, eles são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas a segunda razão que Pedro menciona aqui no texto é para que não se interrompam as vossas orações. Finalzinho aqui do verso de número 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Então, essa é a segunda razão que Pedro menciona no texto para que os maridos tratem as suas esposas com a devida honra, como convém no relacionamento conjugal. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente na vida de oração do casal. A maneira como os dois se relacionam, a maneira como eles vivem, a maneira como eles demonstram honra um para com o outro vai influenciar na vida de oração deles. Pedro vai dizer para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo que conflitos, que discórdias, que muitas vezes separam o marido da mulher, interrompem aquelas orações que são feitas ali no lar, as orações domésticas. Os dois muitas vezes acabam entrando em atrito, brigam e não se unem mais em oração, não oram juntos. Cada um segue o seu caminho, cada um acaba agindo como estranho dentro do lar e não oram mais juntos, e não dividem momentos na presença do Senhor juntos, e não buscam a Deus com espontaneidade, com liberdade, com graça, porque o relacionamento entre eles está complicado. Então Pedro fala aqui da importância, meus queridos, do casal ter uma vida de oração no lar. E de fato nós sabemos que muitas vezes quando nós brigamos, quando nós temos um conflito com o nosso cônjuge, é a primeira área que acaba sendo afetada, é a vida de oração. Cessam as orações individuais e cessam também as orações entre o casal. Paulo vai falar da importância de orarmos sem ter ira no coração, 1 Timóteo 2,8. Esta atitude de falta de honra mútua traz prejuízos para o nosso relacionamento também com Deus. Mas se cada um observar aquilo que a palavra de Deus orienta, dando ao outro a honra que lhe é devida, conforme nós aprendemos aqui no texto e no texto anterior, certamente, queridos, as orações entre eles não vão ser interrompidas. As orações entre eles serão cada vez mais presentes, contínuas, e momentos de satisfação, de alegria, de comunhão com Deus, vividos no lar, presenciado pelos filhos que vão aprender como é um lar onde o Evangelho reina,
Quantos de nós nascemos em lares onde não havia o Evangelho? E hoje nós temos a oportunidade de criar os nossos filhos no Evangelho, de dar a eles aquilo que muitas vezes nós não tivemos, um testemunho de um lar onde Deus é o centro. Então, quando nós honramos a nossa esposa, nós estamos demonstrando um estilo de vida que honra o Evangelho, que evidencia os efeitos do Evangelho. E para concluir, eu gostaria de trazer algumas aplicações, além daquelas que nós já mencionamos. Veja, precisamos honrar nossa esposa repartindo a vida no lar. Então, nossa presença no nosso lar precisa ser real, precisa ser intencional. Não basta para o homem somente prover recursos, é preciso viver a vida do lar, repartir a vida. Isso significa que você precisa estar presente no lar, você deve estar emocionalmente disponível, você deve participar da rotina da casa, do lar, interessar-se pelo que acontece na sua casa, caminhar ao lado da sua esposa, dividindo com ela as lutas, as pressões, as dificuldades, as alegrias, as vitórias. Quantas vezes sua esposa chega para você falando sobre aquela vitória que o seu filho teve no aprendizado, e muitas vezes você nem sequer dá atenção, ou pelo menos a atenção devida. Veja, o casamento é uma aliança de companheirismo. Será que a sua esposa ela pode dizer que ela realmente tem um companheiro? Alguém que vive a vida comum do lar, que divide com ela as lutas, as dificuldades, os problemas, que vive o lar, que participa da vida da casa. Será? Honre também vivendo com entendimento, que você possa decidir ir para as Escrituras e conhecer a Deus, e crescer nesse conhecimento de Deus, conhecer a si mesmo, seus pontos fracos, seus pontos fortes, como é que você pode evitar machucar sua esposa, como é que você pode contribuir com ela sobre os mais diversos aspectos, e que você também possa conhecer a sua esposa e fazer isso de maneira contínua. Porque enquanto você estiver vivo aqui, você pode estar com 80 anos, mas você ainda vai estar conhecendo a sua esposa. Então, busque, tenha paciência, tenha humildade, ouça, seja o pastor do lar. Busque crescer espiritualmente. Quanto mais você cresce na palavra, no amor a Deus, mais você vai ser um marido amoroso, um marido sábio, um marido que vai assumir a liderança do lar, que vai fazer a sua esposa mais feliz, que vai ser um exemplo para os seus filhos. Terceiro, honre com sensibilidade a fragilidade da sua esposa. Neste ponto, nós somos chamados como esposos a entender que a nossa esposa, ela é a parte mais frágil, ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção. Deus confiou a esposa ao marido, não para que ele a domine, não para que ele trate-a com agressividade, mas que ele possa ampará-la. Honrar aqui significa tratar
de forma correta, não de forma áspera, seja com palavras, seja com atitudes, seja com o tom de voz. O marido piedoso, meus queridos, ele vai criar um ambiente no lar onde a esposa se sentirá segura, respeitada, valorizada. Honrar também tratando-a com dignidade, comunicando a ela o valor, a honra que lhe é devida. Então, falando com respeito, reconhecendo os esforços dela, defendendo-a quando necessário e tratando-a com dignidade. De que forma devemos fazer isso? Para quê? Por quê, perdão? Porque nós somos co-herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, nós somos iguais diante de Deus, nós temos os mesmos benefícios espirituais diante de Deus, estamos caminhando para recebermos a herança eterna, já somos herdeiros igualmente da mesma graça aqui nesta vida, então nós devemos tratá-la dessa forma, porque nós somos co-herdeiros na mesma graça. E também para que não fique prejudicada as nossas orações, a maneira como nós nos relacionamos no nosso casamento vai interferir na nossa vida de oração. Resolva os seus conflitos. Se você está vivenciando isso, admita que você não está agindo como deveria e que por conta disso você não está orando junto com a sua esposa. Analise as razões pelas quais as orações de vocês estão sendo interrompidas. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado um ao outro e voltem a orar juntos. Voltem a praticar a oração no lar juntos. Isso é fundamental para a vida cristã, para um lar cristão. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus queridos.